A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional Café Crente. Nós estamos falando essa semana sobre os atributos exclusivos de Deus. Então vamos para o segundo atributo. Deus é onisciente. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Nosso comentário aqui, ó. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. Então o Senhor nos sonda. Ele sabe de tudo sobre nós. E isso é maravilhoso, porque aqui a gente vê o cuidado de Deus para conosco. Pecadores, falhos, mas tem um Deus que se importa conosco. Vamos ler um comentário aqui que é muito interessante. Deus é onisciente. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos exequíveis, reais, possíveis, futuros, passados ou predestinados. A presciência de Deus não subentende determinismo fisiológico. Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo sua vontade e sabedoria. Noutras palavras, Deus não é limitado na sua própria presciência. Aleluia. Se tiver algum barulhinho aí, irmãos, me desculpem, porque só Jesus na causa. Então vamos ler aqui, pra gente entender. Eu peguei aqui 4 referências bíblicas. Eu já peço que você abra sua Bíblia, se você puder, pra gente estar meditando na palavra, né? E aqui a gente vê Deus como onisciente. Onisciente é que Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece não apenas, né, a gente por fora, mas a gente por dentro. Ele conhece tudo de nós. Ele conhece tudo que vai acontecer. Ele sabe tudo que se passou. O Senhor sabe de tudo, né? Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Deus não é limitado. Deus, ele pode, né? Aqui fala mesmo, Deus, ele pode tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história. Então Deus, ele é poderoso, Deus é grande, Deus é maravilhoso. E por isso que nós estamos aqui, para aprendermos mais a palavra de Deus. 1 Samuel 16. Vamos abrir juntos aqui. 1 Samuel 16, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele olha para o coração. Aqui a gente sabe da história de Davi, para resumir, né? Quando Deus mandou Samuel e ungiu um rei, foi na casa de Jessé, e lá estavam os filhos de Jessé, e ali ele, olhando para a aparência, ele achava, né, que os filhos que estavam ali, que por ser formoso, por ter uma aparência muito boa, ele achava que aqueles seriam escolhidos, né?
um ou outra que fala, mas Deus ele fala isso para Samuel, né? Não atentes para a aparência, porque eu não vejo como homem, eu olho o coração. E aqui a gente vê na onisciência de Deus, e aqui a gente já entende que Deus ele não é como a gente, que julga pela aparência, né? Mas que conhece o que está por dentro. E que maravilhoso que o Senhor, ele é assim. Porque imagina se Deus fosse como a gente, olhasse, né? Aqui como Jessé, como Samuel, que já ia escolher um rei ali, olhando pela aparência, mas esse homem, esse irmão de Davi aqui, ele não estava preparado, ele não foi separado para ser rei. Ele poderia ter a aparência de rei, mas ele precisava ter a comunhão com Deus, né? Ele precisava estar andando com esse Deus para realizar, ser usado naquele tempo para fazer o que Deus queria, né? E a gente viu o que aconteceu, a gente vê aqui na Bíblia, a gente lê, a gente aprende da grandiosidade, né, das mãos desse Deus, dos feitos desse Deus, quando Davi mata um gigante de uma forma assim extraordinária, e que se não fosse em nome do Senhor, ele não conseguiria matar aquele gigante. Se fosse pelo seu tipo físico, pela sua aparência, ele não seria capaz, porque ali envolvia algo maior, né, que a aparência não conseguia realizar, não era o suficiente, tinha que ter intimidade com Deus. Então, que bom que Deus é onisciente e que Ele nos conhece, né? Vamos ler Reis, Primeiras Reis. Primeira Reis. Gente, é até bom a gente, né, folhear a Bíblia, procurar. Primeiras Reis 8. Capítulo 8, versículo 39. Aleluia, Deus está neste lugar. Deus está aí, né? Deus é onipresente, como a gente viu no devocional passado, de ontem. Deus está aí, Deus está aqui, Deus é maravilhoso. Primeiras Reis 8, 39, que diz assim: ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Só Deus conhece o coração de todos os filhos dos homens. Vou repetir, só Deus conhece o coração dos filhos de todos os homens. Deus conhece cada um de nós, cada um. Ele conhece. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Salmos 44, 21. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Obrigada, Jesus, por nos amar. Obrigada por nos sondar e
está conosco. 44, 21, que diz assim: porventura não conhecerá Deus isto? Pois Ele sabe os segredos do coração. O Senhor esquadrinha, né? O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Meu Deus. Jeremias, vamos ler a última referência. Eu fico parada assim, porque como Deus fala conosco, como é grande o poder desse Deus que faz com que a gente fique admirado e perplexo mesmo, sabe? Com que Deus, a grandeza do nosso Deus, incomparável. Aleluia. Jeremias 17, 9 e 10, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Meu Deus, eu vou ler de novo essa palavra. Eu vou ler de novo, lembrando que Deus não é limitado à sua própria presciência. Deus não é um Deus limitado. Aleluia. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Meu Deus, o comentário aqui. O coração é o ser interior da pessoa e abrange nossos desejos, sentimentos e pensamentos. O coração humano, perverso como é, não pode se transformar sozinho. O único remédio é receber a graça de Deus, nascer de novo mediante a fé em Cristo e ter um coração novo. Um que deteste o mal e se compraza em fazer a vontade de Deus. Então nós somos assim privilegiados por termos um Deus que nos sonda, que nos conhece e que esquadrinha o nosso coração, os nossos pensamentos. E a Bíblia mesmo fala aqui que Davi, falando para o Senhor, né? Vê se há em mim, no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como nós precisamos fazer essa oração todos os dias, meu Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E eu quero dizer para você que Deus, Ele está pronto a nos guiar pelo caminho eterno. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer, né, na morte do homem. Ele não quer que o homem pereça, mas Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer nos salvar. Então, que essa seja a nossa oração, né? Porque nós servimos um Deus onisciente, um Deus que conhece o nosso coração e esquadrinha e prova os nossos pensamentos. Se eu pudesse, eu ficaria aqui um tempão falando desse Deus, mas nós teremos um devocional amanhã de novo. Vamos continuar aqui meditando nessa palavra e conhecendo um Deus que é maior, incomparável, poderoso. Aleluia. Um Deus
que não tem como explicar, né? Como nós lemos ontem, a Bíblia não procura comprovar que Deus existe, porque não precisa. Deus, ele não tem começo e fim. Deus, ele é soberano, ele é tudo que nós precisamos para viver. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada por nos dar o privilégio de sermos chamados filhos teus. Ah, Deus, obrigada por nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Quando o Senhor falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, é porque o Senhor, aleluia, nos amou de uma forma tremenda. E nós somos gratos, Senhor, por esse amor. Nós somos gratos pelo Deus que Tu és, um Deus que se importa com o que nós sentimos, um Deus que conhece o nosso coração e que quer nos guiar pelo caminho certo, fazendo a Sua vontade para que não venhamos a perecer, Deus, seja aqui nessa vida, seja na eternidade. Deus, muito obrigado. Deus, nos ajuda nesse tempo, Senhor, a estarmos preocupados em fazer a Sua vontade, a estarmos preocupados, meu Pai, aleluia, se estamos andando nos Teus caminhos. E assim como Davi falou, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Senhor, que nós possamos estar dispostos todos os dias, aleluia, andarmos nos Teus caminhos e abrir mão do que for necessário para vivermos para a Tua glória. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que o Teu nome seja engrandecido em tudo que nós fizermos. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo, enquanto estivermos nessa terra, que a nossa passagem aqui não seja, meu Pai, de fracasso, mas seja, aleluia, para a glória do Teu santo nome, Deus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo. Pedimos que fique conosco nesse dia, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ficar aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família nesse dia. Que você compartilhe essa palavra com alguém. Que você comente algo aqui. E que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe.